CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, vamos para uma análise da nossa comentarista Andréia Salsa, gente, os trabalhos que parecem imperceptíveis e que deixam as mulheres cansadas o tempo todo. Ei, Andréia, bom dia. Bom dia, Fernanda Queiroz, bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas do estúdio. Pois é, eu vou te falar, Fernanda, que tem alguns comentários que eu faço aqui. Quer dizer, todos a gente sempre aprende, porque mesmo que a gente fale de temas que estão bem maduros no nosso entendimento, o reforço também é importante. Mas tem uns que contribuem também para comentarista. E esse daqui foi um das pautas aí que o nosso querido Adalberto Cordeiro levantou. Eu falei, Adalberto, vamos falar sobre isso. E quando eu estava trabalhando a pauta, como me fez bem. Eu desejo muito que quem esteja nos ouvindo, sobretudo as mulheres, né, que a nossa audiência é muito grande, feminina, mas também os homens aliados, a gente já falou, inclusive teve um quadro só para falar de homens aliados, que ouçam atentamente para continuar aí nesse apoio, para deixar que a gente fique menos cansado o tempo todo, né? Então Isso é sobre mesmo. isso que a gente vai falar hoje. É porque em muitas dessas situações a gente tem tarefas imperceptíveis que tá nos levando ao esgotamento. Super, mas aqui a diferença, Fernando, sem dúvida, esse trabalho, né, que tem sido muito falado, trabalho invisível, inclusive não remunerado das mulheres, mas essa matéria, que é uma matéria inclusive da BBC News Brasil, que saiu agora no dia 4 de abril, e quem escreveu foi uma repórter chamada Melissa Hogenboom. E ela fez uma entrevista com uma professora, uma socióloga, chamada Lia Rupaner, da Universidade de Melbourne, na Austrália. E ela é autora de um livro chamado Deinad, que é esgotada em tradução livre. E o que ela traz? Não é só esse trabalho manual, aliás, ela não fala desse trabalho mais físico, né? Cozinhar, arrumar a casa. Ele é mental, não é né? isso, embora isso... Ele é mental. Ele é mental, e ela fala assim, que muitas vezes não é reconhecido, mas que é necessário para manter a casa e a vida familiar em funcionamento. Então, e ela traz um dado que é muito interessante, ela fala assim, mesmo com o aumento da conscientização e da disposição dos homens em dividir tarefas, as mulheres ainda assumem parcela desproporcional do trabalho, olha isso, cognitivo necessário para manter a casa em funcionamento. Então, ela dá um exemplo que é bárbaro, e eu acho que muitas mulheres vão se identificar, que é assim, você não leva roupa suja com você quando você vai para caminhar pelo seu bairro, mas você leva a carga mental. Então, Fernanda, quantas vezes a gente está ali, não, vou ler um livro, vou dar uma caminhada, aí você está pensando, e a janta, e a roupa suja, e o trabalhinho da escola do filho, e aquele evento que eu tenho que ajudar a organizar, além dos trabalhos da nossa vida, da carreira, porque ela não fala só do trabalho de uma mulher que trabalha fora, mas esse da manutenção mesmo do funcionamento. Então, eu achei tão interessante, e essa Lia, essa professora, essa socióloga, ela fez centenas de entrevistas, e nessas centenas de entrevistas, naturalmente, com mulheres, olha que interessante, Fernanda, ela identificou 8 tipos diferentes de carga mental. Vamos a elas, então. Vamos compartilhar? Obviamente que isso vai estar disponível na nossa página da CBN. Você, em qualquer busca, aí você pode botar o título da matéria, os trabalhos imperceptíveis que deixam as mulheres cansadas o tempo todo, e está muito mais completo. Mas aqui para o nosso papo, naturalmente, eu trouxe os 8 itens, mas de uma forma resumida, mas dá tranquilamente para a gente entender. Então, vamos lá para o primeiro. Ela diz, organização da vida. Esse é mais tradicional, né, Fernanda? A gente consegue entender e talvez esteja mais no campo da nossa consciência, que é esse que se refere a permanecer, né, no cargo das tarefas de planejamento do lar, aquele trabalho invisível que garante que a casa funcione adequadamente. Então, esse está no topo da lista. Mas aí começam outros que talvez não sejam tão óbvios. Então, primeiro, o apoio emocional. Aquele que a mulher se sente obrigada de dar à família, aos amigos, aos colegas de trabalho. Então, observar se o humor dos demais tá legal, fornecer apoio emocional. Então, esse que é um aspecto cultural, e a matéria traz isso
muito bem posicionado, o aspecto cultural para nós mulheres do cuidar, né? Então tem que sempre cuidar do outro, garantir, será que as pessoas do meu time estão bem? Será que minha família está bem? Será que meu filho está bem? Será que meu companheiro está bem? Enfim, isso já é uma carga mental adicional à organização da vida prática. Perfeito. Aí vem outros interessantíssimos. Higiene dos relacionamentos. Olha isso, Fernanda, que ela diz o seguinte: quer manter essas fortes conexões sociais com seus filhos, com os amigos, que é além da preocupação do apoio emocional, é garantir que todos se sintam amados e conectados. Então, é garantir que o seu filho tenha um bom relacionamento com o seu marido ou com o seu companheiro, ou é garantir que a sua mãe, que de repente brigou com o seu irmão, e aí você tem que manejar essa, que ela chama de higiene dos relacionamentos. Então, isso vai trazendo uma carga mental e emocional adicional a essa mulher. Aí veio um que eu achei maravilhoso, que é criação de magia. Esse eu acho que muitas mulheres vão se identificar também. Me conta. Que é, olha isso, Fernanda, manter as tradições e criar momentos especiais na vida das pessoas. Então, ela traz um exemplo que é o momento mágico do Natal. E faz todo aquele trabalho para que aquilo aconteça. E, às vezes, essa mulher, ela está em setembro e ela já está com a carga mental de dezembro, porque ela tem que organizar a casa, quem vai fazer a ceia e o amigo oculto, e quem vai se vestir de Papai Noel, e quantas crianças vão ter. Gente, a gente não para pensar conscientemente nisso, né, Fernanda? E, às vezes, a gente, objetivamente, naquele dia, nem fez tanto trabalho assim, mas a gente está exausta. Por quê? Porque tem essa carga mental de uma coisa que não é de agora, mas que pode ser do futuro, porque também a gente puxa para a gente o que essa autora chama de criação de magia. Então, e ela faz uma observação que é muito legal. Ela falou assim, é claro que muitas vezes isso pode trazer emoções positivas, porque é gostoso você organizar uma decoração, né? Pensar, às vezes faz isso junto com o filho, mas quando tudo vai bem, quando você começa a acumular coisas, né? E essa carga mental, ela vai entrando num lugar que não está legal, você começa a ruminar constantemente isso e não tem fim. Então, achei legal que ela também fala assim, ó, tem uma dimensão positiva, mas cuidado, porque tem uma hora que isso vai acumulando tudo, tanto, que isso pode transbordar. Sim, e isso vira um momento de mais estresse do que de curtição. Eu fico imaginando, né? Quantas das vezes eu já me peguei falando isso, eu acho que imagino você também. Tipo assim, eu já tenho tanto serviço, onde é que eu fui me meter e arrumei mais um, né? Exatamente, Fernanda. Olha, e às vezes, né? Até é o que você falou, era uma coisa para ser prazerosa, mas quando você acumula com tudo que você já tem, o negócio fica estressante. Às vezes é receber pessoas na sua casa, um casal de amigos, né? Então você vai organizar, e dependendo do perfil então da pessoa, tem gente que faz isso com um pouco mais de leveza. Mas quando você tem tanta essa pressão, né, de garantir essa magia, isso se torna um sofrimento. Aí ela continua. Construção de sonhos, olha isso. Esse é o trabalho necessário para garantir que todas as pessoas próximas encontrem as oportunidades certas para realizar as suas paixões e ambições. Aí isso pode ser desde envolver a inscrição dos filhos nos seus hobbies ideais, ou garantir que seu parceiro ou parceira tenha tempo, por exemplo, para jogar golfe, ou dedicar longas horas à sua carreira. E aí você, além de ter responsabilidade sobre o seu próprio sonho, quando você tem tempo para isso, né? Mas você está dedicada a realizar o sonho das pessoas. Outros. Então veja que eu vou falando isso, Fernanda, vou ficando cansada, porque é tanta identificação e a gente não toma consciência. Isso que eu achei bárbara dessa pesquisa e dessa matéria, né? Sempre a ciência, né? E as pessoas que estudam com seriedade trazendo aí respostas super interessantes. E os últimos 3 é a manutenção individual, que você imagina, ainda tem o tal do autocuidado. Porque, inclusive, essa é um comentário hoje sobre autocuidado, mas aqui a gente já trouxe aqui no nosso CBN Vida Profissional a coisa do wellness, que agora todo mundo tem que ser bem-estar, é a corrida, é a alimentação, é você fazer uma yoga, ou seja, até isso, inclusive tem muita gente séria estudando sobre isso, o quanto até o bem-estar
ele tem causado um adoecimento, porque agora não basta mais ser CEO, você tem que ser Iron Man, né? Você tem que fazer uma corrida, depois uma natação, você tem que postar que você acordou 4h30 da manhã para fazer uma canoagem. Só que, além disso, você tem que fazer tudo isso que eu falei antes aqui, fora o seu trabalho físico mesmo, não só na sua casa, quanto na sua vida privada. E todo mundo tem as mesmas 24 horas, né, Andréia? E todo mundo tem as mesmas 24 horas, ainda somos corpos biológicos, então lembre-se que a gente ainda tem que comer, dormir, né, relaxar, porque, embora a gente fale tanto de ar, a gente tem que lembrar que nós somos seres biológicos, temos dimensão psicossocial, emocional e até espiritual. Espiritual não necessariamente relacionado à religião, mas ao sentido da vida, né? E aí ela termina com os dois últimos. Olha esse que interessante, Fernanda, que é segurança. E aí isso envolve pensar se os seus entes queridos e a comunidade em geral está segura, de forma real e hipotética. E ela faz uma observação que para mim foi muito valiosa, que ela ainda faz um recorte de raça e de pessoas com deficiência, porque até para essas mulheres, né, que tem, por exemplo, e tem muitos relatos comoventes de mães negras com filhos negros que tem que fazer recomendações quando uma criança vai brincar na rua ou quando um jovem vai para se divertir. Então, tem essas hiper-recomendações e pessoas com deficiência também numa sociedade que muitas vezes está completamente despreparada, até dentro da estrutura de uma cidade, para essas pessoas. E ela termina com o que ela chamou de metacuidados. E o que seria esse metacuidados? Ele se refere a pensar se você está trabalhando para criar um mundo no qual você quer viver ou se precisa fazer algo diferente. Então, estamos criando nossos filhos como queremos, por exemplo. Então, você imagina, você ainda tem a preocupação de deixar um legado. Claro que isso tudo, a autora deixa isso de forma muito clara. É relevante, é importante. Acho quase impossível a gente se libertar, né, disso, mas ela traz recomendações que são muito valiosas, e eu destaquei uma aqui para a gente compartilhar com a nossa audiência, que a gente precisa reconhecer que é muito valioso ter esses sentimentos, mas que você não é responsável pelos sentimentos dos demais e nem por criar uma família perfeita, que você não é responsável por criar um mundo perfeito. É claro que nós temos responsabilidades individuais, é claro que aquela máxima, o mundo que eu desejo viver começa em mim, é claro que é isso. Mas essa construção social, né, do feminino que cuida de todo mundo, garante o bem-estar, que sempre busca os ambientes harmoniosos, se a gente não reconhecer que a gente vai precisar afirmar para nós mesmos que a gente não vai dar conta de tudo, essa carga mental, ela extrapola, e a autora diz isso de uma forma muito clara, no famoso burnout, né, que é o esgotamento completo, e aí a gente ouve cada vez mais relatos. Então, achei muito interessante essa matéria, eu desejo que ela alcance enfim, muitas mulheres e, como disse, muitos homens aliados, porque ela traz aí uma recomendação muito interessante para a gente refletir, Fernanda, sobre carreira, né, e sobre a nossa sobrecarga mental. Isso, e a gente reconhecer que a gente tem erros, tem imperfeições, né? Não existe esse mundo perfeito que a gente tentou ali minimamente, né, reunir nesses 8 itens elencados pela autora, e que esse mundo da rede social, ele tem falhas imensas, a gente não pode se espelhar nele, né? Não pode. Eu tenho refletido muito sobre isso. Hoje eu vi, inclusive, um post muito interessante no Instagram, né, que talvez a gente começar a dar uma limpada em quem a gente está seguindo, né? Tem aí já começando a saírem notícias sérias, né, de páginas de fofoca que tem construído essa ambiência para nos influenciar, para nos levar para lugares que não são positivos. Então, redes sociais, sem dúvida, a gente tem que estar muito atento, embora, né, em alguma dimensão, não dá para negar que elas estão aí, né, Fernanda? Inclusive, nós estamos cada vez mais atuantes, aí a CBN Vitória nas redes sociais, tem sido muito legal participar disso, mas a gente tem que ter cuidado, porque, sem dúvida, isso interfere diretamente na nossa saúde mental, na nossa sobrecarga mental. Então, fica aí
mais essa belíssima recomendação aqui do nosso quadro, e eu, particularmente, aprendi muito aqui com esse tema. Ai, que bom. E que a gente consiga impactar mais mulheres, mais homens, mais pessoas nesse grande debate. Verdade. Até o próximo sábado, viu, Andréia? Até um ótimo final de semana para todos e estamos aqui de novo sábado que vem, infelizmente. Até lá. Beijo para você. Beijo.